Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 21 de janeiro. Hoje a igreja celebra a grande Santa Inês, virgem e mártir. O que faz uma jovem de apenas 16 anos testemunhar com a sua própria vida o seu amor a Cristo? Santa Inês, diante da alternativa entre Cristo e a sua vida terrena, escolheu sem hesitação o Cristo e, pelo martírio, encontrou-se para sempre com ele. Dirigiu-se ao martírio com toda serenidade. Defendeu sua integridade e não cedeu aos intentos dos malvados. Uma espada atravessou-lhe o peito. E nós vamos prosseguir, irmãos e irmãs, refletindo no evangelista Marcos, no capítulo 3, os versículos de 13 a 19. Chamou os que ele quis para que ficassem com ele. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Irmãos e irmãs, Jesus escolheu 12 de seus discípulos para serem seus apóstolos, conforme também nos narra Mateus e Lucas. Após a morte e ressurreição de Jesus, eles são 11, até ser escolhido um substituto para Judas, que o traiu e enforcou-se. No livro do Apocalipse, Jesus confirma-os como sendo 12 na revelação, ou seja, João Evangelista trata-se de pessoas bem conhecidas dele. Nesse trecho do Evangelho de hoje, Jesus escolhe alguns discípulos de sua confiança, que tinham interesse por ele e pelas coisas que ele fazia. Esses discípulos, conhecidos como apóstolos, foram os primeiros e os mais autorizados discípulos do Mestre Jesus em passar adiante os ensinamentos de Jesus. Esta é a tradição que começou com os discípulos que viram e conviveram com o Mestre Jesus, que beberam da palavra do próprio Deus, inspirada pelo Espírito Santo, razão pela qual, sempre que vamos ouvir e meditar a palavra, precisamos renovar a nossa fé que possuímos. Costumamos pedir as luzes do Espírito Santo para isso. Quando Jesus escolheu seus 12 seguidores, não estava dando a eles privilégios de estarem mais perto dele, mas estava conferindo uma missão ou ministério apostólico com a incumbência de levarem a
todo o mundo a salvação trazida por Jesus, e seus discípulos entenderam e fizeram questão de guardar e transmitir com fidelidade a mensagem recebida a todos os homens e mulheres de boa vontade. Como o chamado não parou com a eleição dos 12 e continua até nos nossos dias de hoje, eu e você somos também chamados a guardar e a transmitir aos nossos irmãos e irmãs, a começar pela nossa família, em nossa casa. A boa nova da salvação, tenhamos, pois, consciência plena de que a palavra do Salvador se aplica com toda a verdade em cada um de nós. Como São Paulo, podemos dizer: anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes uma necessidade que se me impõe, ou seja, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Evangelizar constitui de fato a graça e a vocação própria da Igreja, que somos nós todos, povo de Deus. A Igreja já existe para evangelizar, ser o canal do dom da graça de Deus, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício de Cristo através da Santa Missa, que é a memória de sua morte e gloriosa ressurreição. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos o 13º apóstolo. Hoje quero refletir e agradecer a Deus porque estou completando justamente neste dia 49 anos de minha profissão religiosa na congregação claretiana. Rezem pela minha fidelidade e pela vida religiosa consagrada e dos sacerdotes, para que possamos todos nós ser fiéis aos nossos compromissos e não nos esqueçamos de prosseguir orando pelos nossos irmãos enfermos, pelos que nos pedem orações e pelos profissionais da saúde. E que desça sobre nós, por intercessão de Santa Inês, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.